Padre Osvaldo autoriza a contratação de serviços sem licitação. Números do CAGED apontam para crescimento da empregabilidade em Catanduva. Catanduva vence em casa e assume a liderança na Série B. Olá, boa noite. O prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa autorizou a contratação de serviços de manutenção, reparo e adequação de centrais e painéis de telefonia corporativa sem licitação. A dispensa de licitação no valor de R$ 7.172,45 é mais um contrato direcionado a esse mesmo objeto dentro do seu governo. O acordo foi firmado com a Maistec, que tem sede em Catanduva, e é a mesma a assumir o contrato de R$ 535.800 para fornecimento e instalação de central privada e comutação telefônica e rede corporativa de voz em agosto do ano passado. Naquela ocasião, o edital previa a aquisição de equipamentos, licenças e materiais para 30 prédios públicos. Entre os contratos sem licitação estão os de R$ 53.800 para serviço telefônico fixo comutado, de R$ 52.700, para sustentação da infraestrutura da tecnologia, de R$ 51.200, para coordenação geral de infraestrutura e segurança da informação, e de R$ 10.282 para licença de software para gestão, controle e segurança de rede. Além desses, foram feitos, por meio de pregão, contratações de comunicação multimídia para um servidor dedicado por R$ 51.900, além do citado fornecimento de central privada de comutação. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em maio deste ano foram criados 223 novos postos de trabalho em Catanduva, o aumento de 291% em comparação ao mesmo mês em 2022, quando foram gerados somente 57 empregos. Os setores que se destacaram como os maiores geradores de emprego foram o de serviços, que contribuiu com 133 postos de trabalho, o comércio com 72, a indústria que adicionou 27 novos empregos à economia local. De janeiro a maio, Catanduva chegou à marca de 1.282 novos empregos. Dentro desses dados gerais de 2023, serviços lideraram o caminho com 917 vagas, seguidos pela indústria com 278 e comércio com 91 vagas. O setor da construção também manteve um saldo positivo, adicionando 25 novos empregos, enquanto o setor agropecuária teve declínio com as demissões superando as contratações em 29 trabalhadores. E o Hospital Padre Albino inaugurou na tarde de sexta-feira a nova ala da maternidade, totalmente reformada e equipada. O evento reuniu gerências e coordenadores de assistência, conselheiros e corpo médico, como bênção do capelão da Fundação Padre Albino, Padre Ivanildo dos Santos. Essas imagens que você vê aí na sua tela são da nova ala já reformada. Um dos destaques é a instalação de uma nova suíte de parto equipada com cama elétrica, dispositivos médicos e banheira de água quente, que facilita o parto natural, eliminando a necessidade de procedimentos cirúrgicos tradicionais. Mudando de assunto, a Secretaria Municipal de Educação abriu 19 unidades escolares para atender crianças da educação infantil
no período de férias. De acordo com o levantamento da Secretaria, a etapa soma a adesão de 786 crianças, mediante pré-cadastro preenchido pelos pais ou responsáveis. Para nos dar mais detalhes sobre isso, conversamos agora com a secretária de Educação de Catanduva, Cláudia Cosmo. Todas as nossas unidades tiveram a oportunidade dos pais cadastrarem as crianças da educação infantil para esse atendimento no período do recesso, que é do dia 3 ao dia 14. Das unidades escolares, as que deram público, para serem atendidas são 19 unidades de educação infantil e é o horário normal de funcionamento. Os pais tinham que fazer o cadastramento prévio, comprovando que pai, mãe ou responsável trabalham, para que a criança também pudesse ter esse atendimento nesse período. E como que é? Tem atividade, brincadeira? Sim, é um período voltado mesmo para atividades lúdicas, e também brincadeiras, de tal forma que a criança possa, nesse período, também, não só ter o currículo, que já é trabalhado o ano todo, mas atividades diferenciadas que contribuem para o desenvolvimento. É bom para os pais, Então, os pais que estão trabalhando ficam mais tranquilos porque têm onde deixar as crianças durante as férias e também num lugar seguro. Nós sabemos que é importante que a criança tenha um tempo com a família, mas alguns, por questões de trabalho, não tem como, nesse momento, estar com a criança em casa. Então, o serviço público com qualidade, com proteção, com boa alimentação, garante esse atendimento às crianças. Do dia 3 até o dia 14, horário de funcionamento normal das EMEIs, das Escolas de Educação Infantil. Dia 17 e 18 é o período de limpeza das escolas e dia 19 de julho retoma as aulas normalmente em toda a rede e tem início o segundo semestre. Os atletas de Taekwondo de Catanduva, Natália Trace Bernardi e Everton Rossi, disputaram a fase final do Campeonato Paulista de Taekwondo em Arujá, São Paulo, e conquistaram 2 medalhas de ouro e 1 de prata cada um. Com esses títulos, os atletas conquistaram uma vaga na Seleção Paulista de Taekwondo, que irá disputar o Campeonato Brasileiro em Campinas nos dias 7, 8 e 9. E para continuar falando sobre esporte, confira agora o quadro Arquibancada com Felipe Vital. Olá Marcão, olá Natália, olá a todos os ouvintes do Jornal Conecta. Falando primeiro sobre o Catanduva, que estreou na segunda fase da Bezinha do Campeonato Paulista da segunda divisão e estreou muito bem com uma grande vitória aqui no estádio Silvio Salles contra o Guarulhos, 3-0 na conta do Santo. A primeira vitória importante dessa segunda fase da Série B, da Bezinha do Campeonato Paulista. Catanduva que já tinha se classificado na terceira colocação na primeira fase e agora começa na segunda fase da Bezinha com uma vitória por 3-0. 3 pontos importantes e saldo de gol mais importante ainda para o Catanduva. Já passando para o Brasileirão, o São Paulo venceu o Fluminense por 1-0 dentro do Morumbi. Uma boa vitória, o São Paulo continua numa crescente bem bacana de vitória, já saltou na tabela, já está entre os primeiros ali, no mínimo classificação para Libertadores ele já deve conseguir nesse ano, se tudo der certo e se esse trabalho continuar. O importante é isso. Já o Corinthians continua numa derrocada que parece sem fim. O Luxemburgo ainda não conseguiu dar um jeito nesse time e o Corinthians perdeu dentro de casa para o Bragantino, gol do Eduardo. Derrota que coloca o Timão em risco de zona de rebaixamento. Isso que parece tão longe dos planos corintianos. Time que até agora há pouco estava disputando Libertadores, fez ano passado final da Copa do Brasil e agora se encontra muito próximo ali do Z4, do chamado Z4. E se o Goiás vencer hoje, daqui a pouquinho, contra o Coritiba, passa o Timão que cai para a zona de rebaixamento. Já falando sobre o outro jogo, talvez o mais polêmico dessa rodada, Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo que já começou movimentado aos 4 minutos pênalti em cima do Hendrick, e aí toda aquela história de expulsão ou não expulsão do Zé Ivaldo, foi uma cotovelada, na minha opinião, deveria ter sido expulso, mas o juiz não entendeu assim, deu só cartão amarelo, pênalti marcado, e o Hendrick perdeu, mas logo em seguida se redimiu, antes mesmo dos 10, 15 minutos, ele já fez o gol, 1-0 para o Palmeiras. No segundo tempo, Gabriel Menino, 2-0 para o Palmeiras, só que aí o Garcia acabou sendo expulso. E isso ocasionou numa derrocada ali do Palmeiras, Perdeu um pouco do seu ritmo, começou a fazer algumas mudanças
e deixou o empate acontecer. 2-2, placar final lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, e um gostinho amargo para as duas equipes. Para o Atlético Paranaense, porque era a oportunidade dentro de casa de vencer um dos favoritos ao título, que é o Palmeiras, e o Palmeiras que estava com o time inteiro reserva, só o Everton e Gustavo Gomes de titulares. Já para o Palmeiras, gostinho amargo, porque começou vencendo por 2-0 e não conseguiu manter o placar. Porém, um pontinho ali fora de casa contra o Atlético Paranaense sempre é um resultado muito bem-vindo. Bom resultado. Já o Santos parece que também, assim como o Corinthians, vai de mal a pior. 3-0 ontem, lá em Cuiabá, contra o Cuiabá, gol do Daverson, teve dancinha, teve polêmica, enfim, Santos parece que vem numa fase bastante difícil e também está ali, bem pertinho do Z4. Bom, por enquanto é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Dando um giro sobre os informativos policiais. No sábado, dia 1º, a Força Tática do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior prendeu um homem em Catanduva após denúncias sobre tráfico de drogas. Os policiais militares localizaram e abordaram um denunciado, encontrando com ele 115 porções de cocaína, 50 porções de crack, 3 de maconha e dinheiro. O homem foi autuado em flagrante e permanece preso. Já no domingo, dia 2, a PM prendeu uma mulher, logo após ter roubado um senhor no bairro Higienópolis, em Catanduva. Os policiais militares, com as informações obtidas, conseguiram capturar a criminosa e recuperar o dinheiro roubado, o qual foi restituído à vítima. De acordo com os novos dados do InfoSiga São Paulo, sistema do governo do estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e pelo Detran, o estado de São Paulo apresentou queda de 11,3% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre maio de 2023, quando ocorreram 415 óbitos em acidentes, com o mesmo período do ano passado, que teve 468 ocorrências desse tipo. A queda de óbito no trânsito no estado também é evidenciada pela comparação entre os 5 primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano. Foram 2.052 ocorrências de janeiro a maio de 2022, contra 1.979 de janeiro a maio de 2023, uma redução de 3,6% entre os números do InfoSiga. Se destaca ainda a queda de 13,3% de casos de mortes em acidentes envolvendo motocicletas. Na comparação entre maio de 2022 com o mesmo mês neste ano, foram registradas 181 ocorrências contra 157, respectivamente. Nos casos de óbitos envolvendo pedestres, houve redução de 13,8% na comparação de maio de 2022, quando foram registrados 123 casos, com o mesmo mês deste ano, que registrou 106. E para terminar, lembramos que você, nosso telespectador, sempre terá espaço aqui no Jornal Conecta, seja para denunciar algo de errado aí na sua rua, no seu bairro, ou algum problema da administração pública. Por aqui as portas estarão sempre abertas. Basta entrar em contato com a gente pelo telefone que aparece aí na sua telinha. Anote aí, 17 992 48 9494. Envie a sua reclamação que exibiremos aqui no Jornal Conecta. O Jornal Conecta termina aqui. A todos, boa noite e até amanhã. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.